Esperando o Google falar claquete, né? Ação, né? Então, vamos lá. Com a última parte, né, a gente falou que, olha, a empresa tem vários tipos de sistemas dentro dela, né? E basicamente a gente tem os sistemas de processamento de transação, que faz a empresa funcionar, né? Os sistemas de gestão de conhecimento, que são um nível mais abstrato, assim, né? de construção de documentos como planos, né? Ferramentas case, né? E que hoje em dia começaram a vir para dentro também do sistema de tomada de decisão, né? Os sistemas de gestão da informação, que observam os sistemas de controle de operação da empresa, né, os transacionais, e os sistemas de tomada de decisão, e depois os sistemas de nível estratégico. Então a gente viu isso lá da origem do Loudon e Loudon. Então a gente vai falar agora o que acontece no mundo real nesses dados dentro da empresa. Tá? Então isso aí é uma visão que o Imon traz, né, falando, olha só, desse jeito não dá e a gente tem que consertar isso. Tá? Então, o dado dentro da empresa, a gente tem uma evolução. Né? Essa evolução, eu podia ter alguns desenhos aí, né? Começa com o quê? Começa com a primeira pessoa que algum dia decidiu, né, escrever lá quantas vaquinhas ela vendeu, né, num tablet. Né, só que num tablet de cera, né, e botar uma marquinha lá para cada vaquinha vendida. Né. Aqui na América Latina, né, os caras faziam nós nas cordas. Né. Isso foi evoluindo, né? Essas anotações foram evoluindo, né? As necessidades do governo de fazer impostos também, né? E a gente chegou aos livros caixa, né? E as páginas que botam lá quanto cada item custou, né? E aí no final você faz uma soma, né? E hoje em dia, né, você tem essas informações, né, nos computadores, né? Inicialmente em arquivos, né? Então vocês aprendem lá na computação 1, ou 2, salvar um arquivo, ler um arquivo, né? Porque a computação começa assim, né? Depois a gente inventa o conceito de banco de dados, porque a gente fala uma gestão na máquina desses dados, ela não pode ser cada programa faz sua gestão. Né? Então, por uma questão operacional, é mais fácil que todos os programas usem uma maneira padrão de usar essa gestão. E isso levou rapidamente a você integrar todas essas bases numa só. Né? Então a gente tem o conceito aqui, né, que sai lá da informação única e dos arquivos até as bases de dados integradas, ou seja, você leva toda a informação da empresa para um lugar só. O que acontece é que a empresa é muito mais dinâmica que a capacidade dessa mesma empresa ou de outras empresas atenderem a ela na geração e no controle e no relatório de dados. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia, na verdade, nas empresas, os dados misturados, como? Na forma de bases integradas, às vezes mais de uma base integrada, porque a empresa é tão grande que ela tem espaços organizacionais muito diferentes, né, que acabam tendo outra base, né, e a gente tem a integração das bases, né, ou historicamente, por exemplo, um banco compra outro banco, então durante um longo período ele tem que fazer sistemas novos para integrar essas duas bases, né, e ainda bases independentes, né, porque lá o pessoal do CRM resolveu fazer um produto próprio, né, e que se comunica de alguma maneira com a base integrada, né, e ainda arquivos de dados, né, e principalmente hoje em dia se vive um grande mundo de planilhas Excel. Né, as planilhas que desenvolveram o computador pessoal, né, nas empresas que vendiam computador pessoal, é a necessidade de você operar com planilhas. Né? Então, e ainda temos os grandes sistemas legados, né, com tecnologias às vezes ultrapassadas, né, mas que ainda existem
principalmente instituições financeiras, né, como bancos, como a Previdência Social, né, que garcam com uma responsabilidade enorme, né? Então, essa transição de base é muito custosa e tem muito risco. Então, alguns produtos hoje em dia, né, tem pouquíssimos clientes no mundo, e quem são esses clientes? São os grandes bancos, né, que ainda mantêm esses grandes sistemas legados. Né? Então, por que acontece isso? Bom, basicamente eu já falei, né, a TI centralizada ela não consegue atender todos os clientes, então os clientes começam a buscar formas próprias de gerenciar a informação que eles têm. Né? E, por outro lado, a evolução natural do negócio, né, não consegue abandonar a base legada por causa dos riscos e custos. Né? Então, o modelo ideal de uma empresa, né, e as empresas que começam, muitas vezes elas começam assim, então o modelo ideal de uma empresa é que todos os processos da cadeia de valor da empresa, né, estejam mapeados em sistemas com a mesma tecnologia de processamento de transação, né, gerem dados para uma base de dados integrada e unificada, uma única base de dados, onde todos os dados, o cliente tem uma representação única, né, por exemplo, isso que a gente quer falar com integrada. Né, esses dados e a informação, né, são usados pelos sistemas de níveis mais altos que a gente falou. Ok? Então, quando alguém vende algo, né, eu vendi um produto para uma empresa, né, e a empresa pediu uma customização, então eu vou botar isso aqui, aí a pessoa que vai fazer a customização lá numa ferramenta case, ela vai usar o sistema de informação e vai guardar aqui, né? As vendas eu vou poder analisar, a tomada de decisão se eu vou fazer essa venda ou não, de acordo com o custo da customização, vai ser tomada aqui, e a longo prazo eu vou ver, eu tenho muitos pedidos de produtos customizados, então vale a pena eu abrir um novo setor da empresa só para fazer isso. Então, esse é o modelo ideal que a gente espera encontrar teoricamente. Como uma empresa deve ser? Ela deve ser assim. E, principalmente as grandes empresas, né, elas sempre estão tentando manter esse modelo o mais próximo possível da empresa. Né? Por quê? Porque numa empresa real, por exemplo, é lançado um novo produto que não cabe no processamento de transação. Né? Então ele vai fazer, então eu vou fazer um outro sisteminha aqui, que é mais rápido do que fazer integrado, porque eu não tenho ninguém que conhece meu sistema original, que é feito em Java, então eu vou fazer um sistema rápido aqui em PHP, aí eu faço um pelinho aqui, né? Ele vai trocar dados aqui, mas ele vai deixar uns dados aqui de uma base que eu tenho, né? Segunda, e depois já como é que eu trago esse dado daqui para cá, né? Aí pronto, começou a aparecerem os bacalhaus, né? Os famosos jeitinhos que a gente dá para a empresa continuar funcionando. Aí um dia, o que eu faço? Um dia um desses sistemas vale tanto a pena que eu posso começar a pensar a juntar tudo isso aqui para dentro. Ok. Então a gente que esse modelo ideal, ele é justamente ideal, né? A gente sempre tem ele como alvo, né? Mas a realidade é mais rápida, né, do que o modelo ideal. Então o Professor, modelo, sim. eu achei interessante você falando sobre esse modelo ideal, porque eu vi uma palestra, eu não lembro quem exatamente que deu a palestra, mas era alguém da AWS, ele mostrando a estrutura ideal para poder você fazer um modelo em serverless e tudo mais. E a integração desses caras, a recomendação é que ela não seja uma base de dados integrada e unificada. E eu imagino que seja justamente para parar de fazer com que essa base de dados aí que você chamou de bacalhau seja um bacalhau,
para começar a entender melhor qual é o modelo real do cliente. Acho que é mais ou menos isso, né? Olha, eu não sei também se ele quis dizer isso, tá? Vamos falar um pouquinho da prática na próxima. Bom, vou falar um pouquinho aqui porque esse desenho é mais simples, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: para guardar essa transparência, que depois eu vou botar a transparência marcada lá no site, no Moodle, tá? Eu vou copiar essa transparência, ok? Então, eu vou sair da apresentação um pouco aqui, vou fazer essa transparência aqui de novo para a gente. Aqui. Ótimo. Então, eu vou voltar as coisas aqui. Eu vou lá na transparência, aqui, eu vou apagar essas coisas. Ótimo. Então tá. O que acontece é o seguinte, eu não sei, assim, eu acho impossível, tá? Uma empresa funcionar, principalmente as empresas grandes, tá? Sem uma base integrada. Tá? Por quê? Porque a informação deriva, tá? E desincroniza. Tá? Entendi. Então, talvez ele não tenha falado a base integrada do mesmo jeito que eu estou falando. Tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, olha só. Se você tem aqui uma base de funcionários, tá? E um modelo, você tem uma entidade funcionário aqui, ok? Esse funcionário, ele aparece na folha de pagamento, tá bom? Receber salário. Ele aparece no seu serviço de vendas, ok? Porque ele faz uma venda, tá? Ele vai aparecer no seu sistema de treinamento, porque ele precisa ser treinado, tá? Ele vai aparecer, se você tem um RH grande, no seu sistema de benefícios, ok? Porque ele usa o plano de saúde, essas coisas, né? E se cada um desses sistemas acessar um funcionário diferente, A gente vai ter um problema de redundância e de incorretude, né? Porque você altera um, o outro não altera. Exatamente, exatamente. E aí, para você fazer a gestão disso, é muito difícil. Tá? Com uma base integrada e mais o que vai aparecer aí, você já vai ter isso. Ok? Entendi. Então, o que a empresa tenta, a todo tempo, ela tenta trazer esses sistemas para acessar essa base. Não quer dizer que é viável economicamente a todo tempo fazer isso, tá? Para qualquer necessidade nova. Então, vamos supor que eu vou fazer agora já sei. Eu vou fazer aqui uma grande festa e eu tenho que gerenciar convite da festa de fim de ano, ok? Quantos convites cada funcionário quer, que brinde cada funcionário vai ganhar de acordo com o departamento que ele veio, e coisas assim, tá? Que funcionário tem direito à cesta de Natal, quais que não tem, quem vai estar de férias, então talvez não venha à festa. Então, o que eu vou fazer? Bom, provavelmente, como isso é uma coisa muito ad hoc, né, muito única para aquele ano, né, eu vou fazer o seguinte, vou pegar meus funcionários lá, né, vou fazer uma planilha, tá? Ou seja, vou tirar daqui, né, vou pegar alguma informação departamental, vou jogar lá na planilha, e no final vou fazer lá várias abinhas da minha planilha, né, com as informações que eu peguei do banco, e vou fazer uma aba que resume e fala, o João, 5 convites, benefício 1, ok? E vou jogar fora, tá? Depois que eu fizer isso, fez a festa, essa planilha eu guardo. Ok. Né? Só que ano que vem, como é que eu começo? Sabe o que o funcionário vai fazer? Ele vai pegar essa planilha para planejar a festa do ano que vem e vai falar, a empresa no passado fez uma festa para 1.000 pessoas, o João pediu 5, o outro pediu 6, 7, agora a gente só pode fazer para 500 pessoas. Qual vai ser a nossa regra? Né? Então vamos mudar a regra aqui, não vai poder trazer mais a família, só vai poder trazer o parceiro. Né? E aí eu
penso tudo isso, né, e tomo essa decisão do sistema ad hoc, né, para Uhum. como fazer, aí eu vou lá, peço os mesmos dados, tá? E faço de novo, né? Aí no terceiro ano alguém da TI fala, todo ano eu tenho que fazer isso para esse cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um programinha aqui em PHP com na web para ele poder pegar os dados que ele quer. Aí ele pega lá todos os pedidos que ele fez nos últimos 3 anos, né? Uhum. Ele pediu isso, então ele vai pegar em PHP e vai baixar aqui as planilhas. Já virou um sistema de gerenciamento de festa. Aí outro cara fala, olha, a gente também faz festa de lançamento. Então vamos pegar o meu sistema de gerenciamento de festa que foi feito só para gerenciar festas de fim de ano, em função das três festinhas que eles fizeram ano por ano, né? E começa a botar função nova. Precisa colocar os clientes. E aí começa essa base, em vez de fazer planilha, o cara já faz então vou fazer uma basezinha própria e vou extrair os dados para a base própria. Tá? Como cada festa é um evento separado, cada vez eu extraio e gerencio a festa. Extraio e gerencio a festa. Tá? Aí passa mais 2 anos, o cara fala, poxa, mas agora eu não sei que clientes eu estou chamando para as festas. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá na base integrada, que tinha funcionário, vamos botar uma tabelinha cliente. Já tem, então a gente vai só estender um pouco a tabelinha cliente, a gente vai botar um cliente mais aqui. Né? Vamos botar uma tabelinha festa, né? Vamos Entendi. botar uma tabelinha motivo, e aí a base entregada vai aumentando. Né? E isso é claramente um problema, mas é como o mundo acontece, entendeu? Ou seja, você vai. Então, por exemplo, eu fiz uma vez um sistema que a gente ia lá discutir, olha só, eu preciso usar a tabela tal, mas essa tabela tal não tem o dado que eu preciso, porque o meu sistema faz uma coisa nova. Né? Então, como é que eu boto o dado? Então você tem que botar um campo novo. Né? Aí o DA lá, o administrador de dados, né, ele fala, não, a gente pode botar tanto um campo novo, como a gente pode fazer uma tabela nova com os dados adicionais e fazer um relacionamento. Né? Então ele tem a opção 1 dele lá, tem a tabela X aqui, né, vou botar o dado novo aqui 1, dado novo 2. Aí lá no processo dele, ele fala, não, mas essa tabela X é gerenciada pelo departamento 1, e vocês são o departamento 2. Não podem mexer na tabela X, porque é a regra da empresa. Tá? Porque senão você vai dar lock aí vai dar. Então, vou fazer assim, vou fazer o contrário. Você vai fazer uma tabela X', que se refere à chave primária de X, Uhum. né, que você quer, D1 e D2. Né? E aí eu faço uma visão para você, né, que é a visão que para você o X vai ser esse grandão aqui. Mas e aí as coisas vão crescendo e ficando mais complicadas, e aí tem um grupo de pessoas para fazer a gestão só dessa base. Tá? Uhum. E isso, poxa, por exemplo, uma empresa que tem isso, a Petrobras tem 60 mil funcionários, não sei lá quantos departamentos, né? Então aí vale a pena. Né? Uma empresa menor, talvez não vale a pena ter esse grupo de pessoas, seja só um. Então é um problema muito confuso. E o que acontece, então, é que na vida real, o que a gente tem são vários sistemas que foram criados ao longo do tempo de processamento de transação, né, e sistemas históricos, né, usando bases de dados bizarras de velha, tá, que foram atualizadas ao longo do tempo. Né. Então, por exemplo, o hospital, né, antigamente, todo sistema de hospital, sistemas médicos, muitos eram feitos numa linguagem chamada MUMPS, tá, que é uma linguagem que já tem um banco de dados dentro dela, né, e que foi inventada pelos médicos. MUMPS, inclusive, é cachumba, né? Foi inventada para o sistema de hospital. O cara comprava o sistema de hospital, vinha o MUMPS. Tá? Aí apareceram os bancos de dados relacionais. Aí o hospital vai começar a botar algumas coisas nos bancos de dados relacionais. Tá? Aí o MUMPS evolui para outra linguagem, é cachê. Tá? Aí aparecem agora os bancos de dados, como você trabalha com texto e coisas assim, né? O hospital e aparecem os bancos de dados não relacionais, não SQL. Aí o cara tem lá, a operação básica do hospital está em cachê, que evoluiu do MUMPS, né? Aí tem código legado ainda lá de trás do MUMPS, que o cachê é compatível. Aí a gente tem o SGDBR,
rodando as operações básicas empresariais do hospital, tá? Folha de pagamento, coisa assim, e aí os prontuários, tudo no banco de dados no SQL. Né? Isso é uma evolução normal. Né? O mundo é assim. Né? Então, isso aqui você consegue colocar na base de dados integrada, porque tem uma tecnologia adequada para isso. Né? Esses sistemas, de alguma maneira, estão em arquivos ou bases de dados razoavelmente integrados, porque estão usando a mesma linguagem, a mesma estrutura, as mesmas suposições. Tá? Uhum. E você tem lá um negócio novo que usa base de dados própria, porque é uma tecnologia muito moderna, que talvez a base de dados integrada não atenda bem, ou porque você comprou um produto que usa essa tecnologia e não integra com a sua base Oracle. Tá? Então, o mundo real é assim. Quanto maior for a empresa, né, mais vão ter coisas assim, né? Inclusive as nossas planilhas lá, né, que aqui inclui as planilhas também, né? As várias planilhas. Tá? E a gente tem que lidar com esse problema para poder fazer novos sistemas de nível mais alto, porque para a empresa operar, a gente não pode não ter esse sistema. Né? E as decisões são tomadas em função de momento de tecnologia disponível. Então vamos supor o seguinte, olha, eu gostaria muito de ter não ter mais o MAMPS ou o cachê, né? Só que para fazer isso tem que gastar uma nota no sistema novo e fazer toda a transição que é de risco e pode dar errado. Então eu prefiro continuar pagando aqui o meu cachê para fazer o meu sistema de hospital com as informações básicas. Então o mundo real faz essa pressão em cima das empresas. Tá? Então o nosso modelo real é o seguinte, né? Muitos sistemas eles trabalham, né, com um modelo antigo, né, que é extrair e processa. Ou seja, eu vou lá no meu sistema antigo para fazer meu sistema novo e tem um sistema de extração de dados que hoje tem um nome, né? São os sistemas de ETL. Né? Ou seja, você tem uma base lá, vou dar o nosso exemplo aqui, lá do cachê, né? Você precisa saber cada ação que foi tomada por um paciente para poder cobrar, né, no seu sistema de cobrança, que é baseado no SGDB, né? SGDB, né, relacional. Então você faz um sistema que pega o dado daqui e joga lá. Né? Por quê? Porque esse fluxo, e isso é uma verdade, né, esse fluxo geralmente é basicamente unidirecional. Né? E se eu resolvo atualizar os preços dos meus serviços, eu tenho que guardar isso aqui. E você vai fazer outro ETLzinho, outro sisteminha de ETL, e vai trazer daqui os preços. Aqui ele está trazendo as quantidades dos serviços feitos, né? Aí você lá na frente você tomou a decisão, aí você vai atualizar o preço, você faz outro ETL. Né? Então a gente tem essa coisa comum, né? Mas geralmente por vias de mão única, tá? Porque é muito mais difícil ficar sincronizando o dado. Você pode imaginar, né? Mudou o João aqui, muda lá. Mudou o Anel aqui, muda lá. Não, é mais fácil você falar, todas as mudanças desse mês vão para lá, todas as mudanças que eu quero fazer vão para cá. Tá? Isso evita, e nas empresas isso acontece, né? Primeiro, muitas vezes o bacalhau ou uma solução menos adequada teoricamente, ela é muito mais barata, né? Ou muito mais rápida de fazer. Né? E tem sempre o risco. Tá? E a gente tem essa coisa também como que a gente chama de custo local de desenvolvimento. Pode ser que uma vez eu trabalhei com um caso que foi o seguinte, esse caso é interessante, era venda de ingresso de Fórmula 1. Tá? Aí o cara pediu para a TI da empresa, né, fazer um sistema para controlar os ingressos nos lugares que estavam sendo vendidos os ingressos. A TI falou, tá bom, a gente vai botar isso aqui na nossa fila de prioridades da empresa, né? E daqui a 2 anos está pronto. Só que o evento é daqui a 6 meses. Né? Porque a empresa trabalha em outro ritmo. A empresa decidiu apoiar o evento da corrida, né? 1 ano antes, aí tudo se processou pela empresa. 6 meses antes, falou, gente, olha só, alguém precisa vender e combinamos que a gente vai vender, porque a gente tem loja no Brasil inteiro. Então precisa de um sistema de vender ingresso. O cara vai lá na loja e compra o ingresso. Poxa, como é que a gente faz isso? Pede para a TI fazer. A TI vai demorar 2 anos, mas é daqui a 6 meses. Aí como é que o cara fez? Ele fez uma planilha. Né? Que ele tinha que preencher todo dia, ele ligava para os postos de venda, algumas pessoas mandavam coisa resumida para ele, e ele fazia com a planilha.
Então, isso é o que vai acontecendo diariamente nas empresas. Aqui tem, então, um caso 1 aqui de sistema da FRJ, que é o SIGA, que vocês estão acostumados, né? É o sistema de gestão acadêmica, né? Ele não permite que a gente saiba um monte de informação. Por exemplo, eu não consigo perguntar para o SIGA, né, certas informações. Né? Então, uma das informações, a gente não conseguia, por exemplo, ter a turma a tempo. Né? E a gente não conseguia controlar os processos internos dos institutos, dos departamentos. Então, lá no meu departamento de pós, né, sobrou um dinheirinho e falou, olha só, essas coisas que o SIGA não faz, ou demora para fazer, como dizer quem é a turma, né, porque o SIGA para pós, o SIGA demora muito para liberar a turma, não sei por quê. A gente faz aqui, a gente fez um sisteminha lá. Né? O Control Pesca. A gente sabia quem orientava quem, mais cedo que o SIGA, qual era a turma mais cedo que o SIGA, o processo que o aluno pedia para fazer, em que pé está, o Control Pesca. Aí o Control Pesca ficou super legal, veio lá um outro departamento, gostou, levou para quando tinha 3 departamentos, a COP falou, poxa, esse sistema é legal, então a gente vai fazer o Control Cop. Eles pegaram o nosso código, assumiram, a gente tem uma TI maior, né? A gente tem uma TI de nenhuma pessoa, para falar a verdade, a gente tem só suporte, a gente contratava o desenvolvimento, eles botaram lá na TI deles, tem desenvolvedores, né? Aí fizeram o Control Cop, aí o Control Cop começou a funcionar. Aí quando você tem um sistema usando, né, o que acontece? Esse sistema ameaça o outro sistema. E aí começa a guerra de poder. Aí o Control Cop tinha informações que o SIGA não tinha, começou a querer informação do SIGA. Olha, eu quero poder, em vez de... Porque as pessoas faziam o seguinte, cadastrava no Control Cop o aluno, depois cadastrava no SIGA o aluno. Não, eu quero cadastrar só no Control Cop. Aí o pessoal do SIGA falou, não, você tem que cadastrar só no SIGA. Aí fez um acordo, né? Aí fizeram o quê? Tiraram funcionalidade do SIGA e a gente ficou sem as funcionalidades no Control Cop. Como o Control Cop, então o Control Cop continuou no ar, com funcionalidade limitada. E a gente passou a ter, então a gente agora passou a fazer outro sistema, que não tem nome ainda, que faz algumas coisas que o nosso Control Pesca, menos que o nosso Control Pesca fazia. Então a gente faz algumas coisas no Control Pesca, algumas coisas no Control Cop e algumas coisas no SIGA. E assim em todo lugar. Né? Claro que na UFRJ é pior ainda, porque na UFRJ não tem ordem. Né? Ninguém dá ordem na UFRJ, é tudo acordo. Né? Então é pior ainda. Né? E o SIGA, por que o SIGA não evolui? Porque não tem gente suficiente, não tem dinheiro, tem problema no servidor, tem outros problemas. Né? Então a gente reclama muito do SIGA, o SIGA isso, o SIGA aquilo. Só que o SIGA tem que resolver o problema da universidade inteira. Né? Uma vez acho que o Carlos, não sei se é o Carlos Emanuel que ainda está nessa gestão do SIGA, né? Mas ele contou a quantidade de regras de aprovação que tinha. Eu falei, por que a universidade não tem uma regra? Porque cada lugar vota a sua regra. Né? Então a gente tem que implementar todas as regras de nota, todas as regras de quantidade de provas que existem em cada departamento. Né? Então, na verdade, nem o SIGA, nem o Control Cop, nem o Control Pesca, que ainda existe, eu não sei se existe esse, na verdade, nem o novo versão lá do Control, nenhum deles atende. Né? E nenhum deles está sincronizado. Né? Então a gente pode ter um aluno que tem vários nomes, geralmente o DRE está certo, né? O DRE nunca está errado. Mas pode estar com vários nomes, com ou sem acento, coisas assim. Caso 2, uma grande empresa de petróleo brasileira, né? Um sistema que trabalha, né, com as bases. Né? Então, essa empresa tem 7 bases no Brasil, né? Então, cada base tem um sistema próprio que dá valor às reservas de petróleo. Então, como é que essa empresa faz? Ela tem um sistema, ela calcula o valor da reserva dela ali, né? E aí ela manda planilhas para as bases preencherem, as bases importam essas planilhas para os programas dela, né? Geram outras planilhas que mandam para a gente. Né? E esse processo demora 1 ano para acontecer, né? Porque tem um loop de revisão. Olha, você mandou isso aqui, mas está errado, tal, justamente porque não tem uma base integrada, né, da quantidade de petróleo disponível em cada base. Essa base é integrada ao longo do ano para fechar a conta, para mandar para a Bolsa de Valores. Esse aqui também é um exemplo bem legal, é uma empresa de comunicação de dados, né, internacional,
né, e um dos produtos dela são redes para empresas, assim, redes fechadas, tá? Tipo uma internet fechada só para empresa. Né? Então, quando a pessoa faz isso, né, quando ela compra isso, ela tem que comprar cabo, acesso à infraestrutura, né, vamos falar assim, né? Ela tem que comprar acesso à infraestrutura. Então ela fala, eu preciso de uma fibra ótica dedicada do Jardim Botânico até a Ilha do Fundão ou até Realengo, porque tem um pedaço da empresa aqui, outro lá. Né? E aí é feita uma cotação, né, local. Só que essa empresa é uma multinacional e esse método de trabalhar no Brasil é um método que só acontece no Brasil. E aí tem um impacto muito pequeno no faturamento da empresa. Então, nunca consegue que as necessidades de fazer a gestão desse processo entrem na TI da empresa. Então, como é que faz? Né? O cara tem uma planilha que ele vai botando função, vai botando os dados lá e vai botando função Excel para calcular as coisas. Então, ele tem uma espécie de sistema numa planilha Excel. Né? Ok, para a empresa toda, isso não vale muito. Mas no mercado local, esse negócio vale bastante. E se esse funcionário for embora, ninguém sabe mais mexer nessa planilha. Tá? Então, o processo entrar processo é esse. Ó. A gente tem lá o sistema de controle de transações, né, gerando os dados operacionais, né, um programa extrator tira os dados extraídos. Isso aí a gente faz muito hoje em dia. Né, e não deseja fazer. Né. As vantagens é que tem pouco efeito. Ó, essa base aqui, como eu faço essa extração, provavelmente eu tento fazer uma extração ou quando a base não precisa estar funcionando, ou quando, por exemplo, de noite, né, que eu não vendo nas lojas, né, ou quando o movimento é menor, né, e então tem pouco efeito aqui nos dados operacionais. Né, e fica tudo bem isoladinho. Aqui eu faço, né, eu registro que vendi, aqui eu faço a conta do que eu vendi. Né. Só que na prática, essa extração é feita várias vezes. Né. Então é isso que acontece. Né? Você tem lá suas bases centrais, várias, né, bases centrais, né? Vai extraindo dado, né? Vai extraindo dado, gerando, né? Eu vou gerar aqui da base central, eu gero uma planilha de vendas por mês, aí fala, mas eu preciso de vendas por ano. Aí o cara já pega da sua planilha, ele não pega nada. Né? Então, a gente tem uma expansão emergente natural que acontece nas empresas, com falta de controle. Né? A gente não sabe mais de onde veio esse dado. Qual é a origem desse dado? Qual é a origem desse dado aqui? Qual é a origem? A gente não sabe mais. Se você, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu quero saber o seguinte aqui, ó, venda semanal. Tá? Aí o Chechel falou aqui, ó, começa na segunda-feira a domingo. Aí aqui embaixo, venda semanal, começa no domingo. Não, tá. Deixa eu tirar aqui, peraí. Fazer. Não, vou botar do domingo até sábado. Aí, o que acontece? Dependendo da segunda que eu comecei, ou do domingo que eu comecei, né, esses dados são parecidos. Obviamente eles são parecidos, mas eles são diferentes. Né? A complexidade vai aumentando, né? Os dados externos ficam fora de controle. Né? Eu preciso aqui, ó, eu preciso comparar a minha venda, né? Venda interna da empresa, da organização 1, comparar com a venda do concorrente. E eu peguei essa concorrente aqui da fonte 1. Aqui eu faço a mesma coisa. Por exemplo, eu vou aqui no varejo. Eu comparo a venda da organização 1 com a venda do concorrente, mas da fonte 2. Por exemplo, do atacado.
E aí, quem está certo? Esse aqui ou esse aqui? Como é que aí tem cada um com um dado na reunião, né? Como é que eu sei isso? Né? E, então essas coisas vão complicando, né? Então, com a evolução natural dos dados da empresa, né, a gente tem primeiro um problema de credibilidade dos dados, né? A gente tem que saber, a gente não sabe mais de onde vêm os dados e que dados foram usados, né? A gente tem problema de produtividade, porque cada um pega o seu dado de um lugar, e com isso a gente não consegue transformar o dado em informação, a gente não entende a validade. Isso é muito comum, tá, gente? Quanto maior a empresa, isso mais comum é, porque quando a empresa é muito grande, né, numa organização grande, organização pequena. O que acontece? Você tem lá a Alice e o Bob conversando um com um, e dividindo cada um com uma coisa. Ele faz o relatório 1, né, ele faz o relatório 2. Né. Numa organização grande, né, você tem lá o departamento 1, o departamento 2, e eles têm uma sobreposição vou botar aqui, de perguntas. Tá? Então, ele faz o relatório 1, e fazem também o relatório 1 linha. Porque, e aí essa coisa, você não sabe, mas qual que vale? Vale o 1 ou vale o que o departamento 1 fez ou o que o departamento 2 fez? Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Né? Por exemplo, se o departamento tem muitas empresas separam, né, pequenos clientes, grandes clientes. Aí o cara chega e fala, a empresa está muito bem, a gente está vendendo mais. É porque está vendendo mais para os grandes clientes. Né? Aí chegou, a empresa está muito mal porque está vendendo menos para os pequenos clientes. Aí dá, bom, vamos agregar esses dados. Aí um agrega o dado que vem de um jeito, outro que vem do outro, e a agregação fica totalmente doida. Né? Então isso é um problema muito sério para você tomar a decisão. Né? Então a ideia básica é essa, a gente saiu lá da fita magnética, do disco, DBMS, processamento online, aplicações. Né? E aí apareceram as linguagens de quarta geração, e apareceram as planilhas, e você começou a gerar muito dado, né, que eles chamam de teia de aranha. O ambiente passou a ser um ambiente de teia de aranha. Não sei se tem alguma pergunta aí, eu perdi aqui o história. Ok. E aí, aqui é um mapeamento real, ó, de uma rede de sistemas, como eles interagem um com o outro. Então, aquele nosso modelinho, você lembra? Aquele nosso modelinho, opa, tem um negócio legal, né, que é aqui, 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 né, fala com a base, né, todos os outros só leem da base, né, porque só tem função de ler, vira essa confusão aqui, desgraçada. Então, a gente quer tentar resolver, cortar a linha aí de alguma maneira. Então, uma maneira de entender é que existem os sistemas operacionais e os sistemas informacionais, que vão trazer, que vão estar no Data Warehouse. E ele tem vários impactos de tratamento. Aí são sistemas que foram impactados por isso. Milha para passageiro, análise de fraude de cartão de crédito, gestão de inventório, perfil de clientes. Né? Eles são altamente impactados por essa ideia. Né? Que você evitar esse problema aí dos dados. Ok, vou botar aqui a nossa bibliografia, a mesma daquele lá. Ok. Parar a gravação.